Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui fazendo este vídeo que deve colaborar com as nossas reflexões neste momento de pandemia, aonde boa parte das casas espíritas não estão tendo atividade. A nossa casa não é diferente em virtude das suas características, né? Nós temos ali um grupo pequeno, mas a princípio bem atuante, e nós queremos manter as atividades espirituais da casa, sempre buscando as leituras, o estudo, a reflexão, para nos mantermos unidos na fé, preparando o nosso espírito para as atividades que estará para nós realizarmos, né, no futuro. Rogamos a Deus que neste momento nos abençoe. Vamos então, como de costume, na nossa casa espírita, fazer a prece de abertura desse nosso estudo. Cristo Jesus, bondoso Mestre, Senhor, que nos protege e nos auxilia, e neste momento em que muitas pessoas estão passando por dificuldade, em virtude desta pandemia, que possamos nós, Senhor Jesus, orando a vós, agradecer por todas as bênçãos que nós recebemos e pelo tratamento que se faz necessário a esses nossos amigos atacados por essa infecção. Rogamos, Senhor Jesus, que a espiritualidade esteja a postos e que, na medida do possível, possamos nós auxiliar, seja em orações, vibrações, ou mesmo com algum bem ou alguma possibilidade a esses nossos companheiros que estão prejudicados pela situação atual do país e do mundo. Rogamos, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco neste momento, abrindo o nosso entendimento e ajudando-nos nas vibrações necessárias para que nós nos liguemos à espiritualidade superior e possamos assim aurir as vossas energias que equilibram o nosso ser e nos orientam quanto às nossas obrigações. Rogamos, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, a reflexão que é colocada para nós hoje, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nas lições de 5 a 7, nós vamos ver aqui hoje: dai a César o que é de César. Esse texto que nós vamos ver aqui no início, né, ele é do livro de Marcos, né, e aonde Jesus é questionado sobre o pagamento de impostos, né? Então o texto é o seguinte: então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E Jesus lhe disse: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, admiraram-se, e deixando-o, se retiraram. Então nós vemos aqui essa passagem de Jesus, que é muito importante, principalmente nos dias atuais. Nós vivemos
uma das acepções do Espiritismo, que é a religião, que tem como fundamento ligar ou religar o homem a Deus. E por isso nós devemos procurar o divino, as condutas que nos aproximam de Deus. O amor é então este objeto tão perseguido por nós, que nos dá esta condição de nos aproximarmos da espiritualidade superior, de Deus e de todos os seus atributos. Agora, a religião, ela está por muitas vezes, não a religião, né? As pessoas que praticam a religião, por muitas vezes elas estão misturando outras questões, como, por exemplo, as questões políticas. Nós vivemos no país, neste momento, uma certa animosidade com relação, né, ao que seja direita e ao que seja esquerda. E estamos, muitas vezes, inserindo o critério religião nessa atividade que é basicamente de administração da vida comum. Nós devemos viver a religiosidade dentro de nós, buscarmos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, muitos querem saber da gente com relação a situações cotidianas, né? Partido A ou partido B, a partir então da nossa concepção religiosa. E isso não pode ser colocado dessa forma. Estou fazendo essa reflexão com respeito a este assunto, né? Mas é claro que esse dai a César o que é de César é muito mais abrangente. É apenas um ponto de reflexão. Então, não nos cabe, como religiosos, nos posicionarmos com relação à política ou atos de A ou de B. Cabe a nós, como religiosos, buscar o amor, o respeito, o cumprimento das leis e dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ocorre que as pessoas já não se gostam mais, já criaram divergências pessoais e cada dia mais, até mesmo dentro dos grupos religiosos, pessoas com posicionamentos contrários se distanciam umas das outras. Este momento é o momento do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, meus amigos, é uma preocupação nossa, mas não é só do momento presente como nós vemos aqui. E aí se busca muitas vezes, digamos, macular a imagem de uma pessoa ou ligar a imagem dela a uma certa convicção, né? Quando isso não é efetivamente importante. Tudo o que nós falamos hoje, né, é gravado, é printado, e aí em algum momento isso surge em alguma conversa. Já temos ali como uma situação, né, que visto para a entrada em alguns países é dado a partir, né, ou depois de uma pesquisa nas redes sociais para verificar quais as tendências, quais as atuações, quais as ideias desta pessoa para que ela entre no país ou deixe de entrar no país, né? Isso aí faz com que nós sejamos assim, ou busquemos ser, né,
muito responsáveis com aquilo que a gente fala. Até quando me pediram, né, para que eu gravasse, né, essa nossa reflexão, né, eu sinceramente eu tenho dificuldade, porque eu procuro ser muito responsável com aquilo que eu digo, né? E eu lamento se porventura eu falar alguma coisa de forma indevida e que depois eu possa me arrepender, ou de alguma forma, né, eu possa criar assim um certo conflito em alguém. Então, eu, por ser bastante responsável assim, eu tenho essa dificuldade. Mas o nosso objetivo aqui é tratar as coisas de Deus. Eu estou buscando, neste momento de reflexão, dizer que nós podemos viver a religiosidade sem tratarmos de questões políticas, econômicas, né? Nós temos lá as nossas necessidades, as nossas convicções, mas quando tratarmos de religião, quando tratarmos de Deus, né, nós vamos deixar de lado todas essas questões e vamos ver as pessoas que são espíritos encarnados, com necessidade de evoluir, espíritos em evolução, e assim procurar nos entreajudar para que nós consigamos vencer as obrigações que nós trouxemos para esta nossa encarnação, vivendo melhor a fraternidade com os nossos companheiros de jornada. Companheiros, então segue aqui no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro desse tema, onde diz: a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. E aí nós vemos que naquela época o Império Romano em expansão havia dominado aquela região. E é claro, os povos dominados pagavam tributo então, né, ao seu dominador. E o povo não gostava dessa situação de ter sido dominado ou imposto uma situação e eles ainda terem que pagar, né, a esse senhor que lhes dominou. Havia então uma cultura na região, ideias, princípios, formas, modos de agir que estava sendo, digamos, bombardeado por informações diferentes de um povo dominante e que era visto por alguns como arrogantes ou com princípios mundanos que, digamos assim, diminuía ou tirava a proximidade de Deus, das coisas religiosas, das coisas espirituais. Então, nós vemos aqui, né, que eles tinham dificuldade, né, em aceitar essa situação do tributo. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem que a pergunta feita a Jesus não teria sentido. É lícito dar tributo a César ou não? Não teria. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça ao dizer que dessem a cada um o que lhes era devido.
Então nós vemos assim, se a moeda tinha ali a esfinge de César, essa moeda era de César. Também quer dizer o seguinte, se este assunto é material, se tem uma vinculação com a vida material, que seja cumprida, se regra for. Enquanto que as coisas espirituais devem ser também realizadas. Agora, de forma distinta. Não tem uma vinculação com o físico ou o espiritual. Então, dar a César o que é de César é dar aquilo que é devido a cada um. Dar importância à lei, à regra que determina coisas para a nossa vida civil. E atender aos chamados do espiritual, às obrigações do espiritual, quando estas se impõem a todos nós. Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumindo numa forma prática e usual e deduzindo de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um desejava ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Então, nós temos compromissos em várias circunstâncias, E todas elas devem ser dado o devido respeito, a devida importância. Temos os nossos compromissos na vida civil, temos ali que pagar os nossos impostos. Se consumimos energia elétrica, água, se temos alguma dívida, se temos algum compromisso, devemos trabalhar para que tudo seja quitado como previsto nas regras civis, nas regras do mundo. Ah, mas é injusto. O injusto é alguma circunstância que se impõe sobre todos nós. Estamos todos aqui trabalhando princípios, sentimentos, estudando, buscando nos harmonizar, buscando conhecimento para que nós tenhamos um mundo mais justo. No momento, aqui na Terra, no nosso Brasil, ainda temos muitas injustiças. No entanto, cabe a nós trabalharmos para que elas sejam minimizadas. Que não tenhamos nós a agressividade nos lábios, no nosso comportamento. Busquemos o Evangelho de Jesus para que nós consigamos entender, respeitar, superar a dificuldade. Nós vemos ali Jesus sendo caçado pelas pessoas que ele amava. Os fariseus, já foram considerados assim, eles se consideravam pelo menos um povo santo, que deveriam receber de Deus, em primeiro lugar, todas as bênçãos antes de qualquer outro, porque eles eram o povo eleito. O povo judeu seria o povo eleito de Deus. E apesar disso, quando chega Jesus ali naquela região, falando de amor, falando de Deus,
eles queriam que Jesus desaparecesse. Porque Jesus estava falando de uma humildade, enquanto eles tinham a vaidade, né, a prepotência, como principal comportamento. E aí Jesus diz, né, que na realidade é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que resume todas as leis e todos os profetas. Então não tinha aquelas honrarias que eles buscavam, não tinha o poder, a riqueza, o dinheiro como principal pressuposto de poder. Não. Jesus falava da humildade, do amor, né? E é isso que nós devemos procurar identificar e trabalharmos nos dias atuais. Jesus se submeteu às leis daquela época, né? Herodes ainda disse, né? Tu és rei? Né? E ele disse assim, tu dizes, meu reino não é deste mundo. Então, o reino de amor, o reino de justiça, o reino de felicidade que nós desejamos, não é aqui e não é agora. Aqui e agora são os nossos compromissos, nosso comportamento, o nosso desejo de fazer o bem. A terra vai ascender a um mundo, a condição de mundo superior. Conosco, e muitas vezes apesar de nós. Vivemos um momento em que a caridade deveria reinar, em que o amor ao próximo deveria brilhar, e que a espiritualidade superior estaria orando conosco por um mundo melhor. No entanto, vemos muitas vezes pessoas se engalfinharem em conflitos infindáveis. Muitos utilizarem de meios fraudulentos para lesar o Estado, lesar pessoas, para tirar uma vantagem que não sobrevive ao corpo, e muitas vezes uma vantagem tão fugaz que não passa de um dia, e no outro dia, talvez no mesmo, venham os compromissos adquiridos com esse comportamento. Estamos muito ligados a essa espiritualidade inferior. Os nossos comportamentos desequilibrados se exaltam neste momento, aonde nós devíamos procurar a Deus. Conclamo aos companheiros religiosos, principalmente aos espíritas, que têm condições de ter acesso a esse conhecimento, que busca a religião mesmo em casa, nos livros da codificação, nos vários livros publicados, nos comunicados dos espíritos. Temos nós todo o material, toda a ferramenta para entendermos o momento presente e para sermos o apoio para aqueles que buscam a consolação. E nós devemos dar exemplo de paz, fraternidade, honestidade, o amor em toda a sua expressão. Basta que busquemos mais do que os benefícios terrenos. Busquemos os benefícios espirituais. Liguemo-nos a Deus. Cabe a nós, trabalhadores da última hora, talvez essa seja a nossa condição, de buscarmos fazer nessa hora restante tudo aquilo que pudermos fazer. Deixar de lado medos, horrores, fraquezas. Colocar este leão para fora.
fazer o que deve ser feito, amar da melhor maneira possível, não aceitar o conflito, não aceitar que ele entre na nossa vida, que ele seja presente e constante. Quando estivermos nervosos, abalados por inúmeras notícias que estão à nossa volta, façamos uma oração. Busquemos primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado. Queridos companheiros, esta é uma reflexão. Devemos dar importância a tudo que está à nossa volta, buscar todo o comportamento necessário para contribuirmos com a vida material. Mas não podemos esquecer nunca de dar o tributo a Deus, o tributo respectivo pela nossa oportunidade de estarmos aqui na Terra, de estarmos encarnados, de termos um corpo capaz, de termos a oportunidade da existência física. Se temos que dar a César o que é de César, não esqueçamos de dar a Deus o que é de Deus. Bem, companheiros, essa é só uma reflexão, né? um assunto, um tema, né? Cabe a cada um fazer a sua própria reflexão, né? E eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Se porventura houve alguma falha minha, peço que me perdoem, né? Algum excesso, mas nada do que eu disse, né, tinha alguma intenção de ferir suscetibilidades. Rogo a Deus que permaneça conosco e, como oração final, mais uma vez, peço a Deus Todo-Poderoso que nos una em seu Espírito, buscando extrair de nós o ser espiritual superior, resplandecente, que todos nós deveremos ser um dia. Rogamos, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco e que as dores presentes no momento não sejam superiores à nossa capacidade de superar as dificuldades. Abençoe-nos, Senhor Jesus, e esteja conosco. Gratos, irmãos, pela oportunidade, peço a Deus que esteja conosco hoje e sempre. Obrigado, companheiros. Até uma próxima oportunidade.